Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, eu quero agradecer aqui o inscrito Jefferson Fontoura, que fez a sugestão dessa partida que eu vou mostrar hoje, que foi jogada entre Mikhail Botvinnik, ex-campeão mundial, e o outro ex-campeão mundial, José Raul Capablanca. Então temos pesos pesados aqui no tabuleiro. É a partida de Avro, jogada no torneio de Avro em 1938, ficou muito famosa essa partida. Eu jurava que eu já tinha feito, eu acho que eu já fiz essa partida no canal, mas eu procurei e não achei. Se alguém achar, por favor me manda, porque senão é o efeito Mandela em ação aí, né? Porque eu posso jurar que eu já fiz essa partida, mas eu não achei no canal, né? Então eu vou colocar agora no título do vídeo aí os jogadores, o torneio, tudo, para não acontecer mais isso, né? Mas quero agradecer aí a sugestão, tá bom? Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Tudo beleza! Então vamos lá, pessoal. Mikhail Botvinnik abre aqui com o peão da dama D4. Se preparem que essa partida é surreal. Cavalo em F6, C4, aqui E6 pelo Capablanca, cavalo C3, bispo B4, a defesa Ninja Índia, E3, D5, A3 atacando aí o bispo por C3, B por C3 e C5, Capablanca aí já busca uma ruptura no centro, C por D5, E por D5, bispo D3 aqui pelo Botvinnik, desenvolvendo bispo, roque, cavalo em E2, B6 aqui pelo Capablanca, possibilitando desafiar esse bispo de casas claras lá em A6, a partida seguiu com roque, bispo em A6, bispo por A6, cavalo por A6 e agora bispo B2 aqui pelo Botvinnik. Pode parecer estranho à primeira vista um lance como esse, colocando o bispo aqui atrás desses peões, mas o fato é que é muito fácil abrir essa diagonal, né? Seja capturando e avançando depois, e o bispo vai ganhar bastante atividade. Dama D7, A4 aqui pelo Botvinnik, torre de F em E8 e agora dama D3, completando aí o desenvolvimento, conectando as torres, atacando o cavalo, C4 aí bloqueando o ataque e ganhando bastante espaço na ala da dama aqui pelo Capablanca, dama C2 e agora o Capablanca vai para o lance cavalo B8, né? O cavalo estava sem futuro ali em A6, então ele preferiu voltar para B8 do que para C7, porque de B8 esse cavalo pode vir para C6. A partida seguiu com torre de A em E1, cavalo C6, cavalo G3 e agora cavalo em A5. Essa foi a ideia do Capablanca. O Capablanca preparou, né, com o lance cavalo B8, cavalo C6, cavalo A5, preparou a manobra de colocar o cavalo em B3, o que vai enfraquecer o peão aqui de A4 e vai poder capturar o peão em A4. O Mikhail Botvinnik sabe disso, não só sabe como gostou disso, porque agora ele começou a preparar esse ataque que começou com cavalo G3 e depois de cavalo A5, o Botvinnik responde com F3, exclama duas esse lance, exclama duas. Aqui o Botvinnik está preparando aqui para avançar no centro, né? Então ele está deixando aí, está gambitando um peão, está entregando, deslocando as peças do Capablanca lá para o canto, lá para a ala da dama, para avançar e começar um ataque na ala do rei. Vamos ver. A partida seguiu com cavalo B3, então o Capablanca fez o seu tão sonhado bloqueio, que custou tantos lances, né? 1, 2, 3, 4 e agora vai vir mais um, o quinto aí para capturar o peão. E o Botvinnik segue firme aqui agora com E4. Temos dama por A4 finalmente aí capturando esse peão, mas agora E5 atacando o cavalo, cavalo D7. E tudo parece estar perfeitamente aí administrável para as negras. O problema é que depois de dama em F2, que foi jogado agora pelo Botvinnik, não tem como evitar F4, F5 e um ataque fulminante aí na ala do rei. O Capablanca já prevendo isso faz o lance G6, temos F4 e agora o próprio Capablanca faz aí o lance F5, mas não dá para evitar o lance F5 das brancas por conta de E por F6, en passant, cavalo por F6 e agora sim F5. Aí detonando a cobertura aqui de peões do rei do Capablanca. O Capa segue aqui com torre por E1, tentando deslocar aqui essa bateria de dama e torre na coluna F. Torre por E1, torre E8, tentando desesperadamente trocar as peças, mas agora a torre E6 aqui pelo Botvinnik. Torre por E6, F por E6, o Capablanca conseguiu trocar as peças, continua com um peão a mais, só que o Botvinnik está agora atacando o cavalo e tem um peão passado, né? Então agora rei G7 protegendo o cavalo e
dama em F4, de olho possivelmente na casa de C7, de D6, G5, ou seja, são excelentes casas candidatas aí para essa dama, né? Então lance que exclama aqui, e olha como custou caro agora o que o Capablanca vai fazer aí? Ele segue com dama em E8, né? Colocando aí a dama para proteger a posição do rei, e agora o Botvinnik vai para um lance simplesmente sensacional aqui da posição, simplesmente sensacional. Ele vai para o lance dama E5, né? Por que esse lance é tão sensacional? Porque ele tem coisas em mente. Aqui ele praticamente força dama E7, tentando parar o peão passado, dama E7, e aqui o Capablanca deve estar feliz porque ele conseguiu bloquear o peão passado, né? A posição dele está defendida, né? Ele está com um peão a mais, então é questão aí de conseguir voltar o cavalo, manobrar quem sabe aqui o cavalo para casa aí de D8 e partir para cima desse peão passado e ir para um final vencedor, né? O que ele não contava era com o próximo lance do Botvinnik, que realmente entrou para a história e faz dessa partida uma das grandes partidas já jogadas de xadrez aí na história, né? Então aqui o Botvinnik, temos dois gigantes, né? Dois ex-campeões mundiais. O Botvinnik vai para o lance aqui incrível, inacreditável. Bispo A3, atacando agora aqui a dama do Capablanca. E praticamente forçando aqui dama por A3, né? Não tem nenhum outro lance que possa ser feito aqui, né? Se a dama sair daí, se jogar a dama E8, por exemplo, as brancas estão ganhando imediatamente aqui com dama C7 ou até mesmo H4, H5, enfim. Esse bispo aqui vai tirar a dama da posição e aí acabou a partida, né? Então depois de bispo A3, o Capablanca não tem nada a não ser dama por A3. Mas e aí? Qual que é o lance todo, né? Por que esse lance? Será que agora a sequência é avançar peão? Será que foi isso que o Botvinnik jogou? Não foi o que ele jogou, né? Porque aqui as pretas estariam ganhas. Como assim, Rafael, as pretas estariam ganhas aí? Aqui as pretas jogariam dama A4 nessa posição, segurando aqui a casa de promoção, e as brancas não tem como evoluir, né? Porque se elas promoverem, simplesmente a dama captura e dama toma, cavalo toma e pronto, né? E tá resolvido. E aqui as pretas teriam uma peça a mais, né? Então realmente não é essa a ideia. Então por que bispo A3? Depois de dama A3, o que jogar? Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o próximo lance, vale a pena, né? Uma sequência genial de Botvinnik, que realmente entrou aí para a história. E eu espero que você tenha encontrado então o misterioso lance aqui do Botvinnik. Cavalo H5, cheque, o único lance que permite aqui as brancas lutarem por uma vitória. E agora também não tem muito como recusar esse cavalo, a partida segue com G por H5, mas agora o plano do Botvinnik. Dama G5 cheque, olha só a força do peão tirando a casa de F7. O rei não consegue sair protegendo o cavalo e o pior, ele vai ter que sair para alguma casa onde ele ainda vai tomar cheque na sequência, né? Então a partida seguiu com rei F8, dama por F6, cheque, rei G8 e agora E7. Você fala, puxa, maravilhoso, então ele calculou até aí, pretas abandonam. Nada disso, porque agora o problema é o seguinte, a dama começa a dar cheque aqui, né? Então ainda tem muito jogo. Será que o Capablanca vai conseguir um cheque perpétuo? A partida seguiu com dama C1 cheque, rei F2, dama C2 cheque, rei G3, dama D3 cheque, rei H4, dama em E4 cheque, rei por H5, é o rei valente. Olha aí, será que o Ivanchuk aí se inspirou, né? O Ivanchuk, o jogador que gosta de jogar com o rei avançando aí no tabuleiro, né? Será que o Ivanchuk se inspirou aí no Botvinnik? A partida seguiu com dama em E2 cheque, rei H4, dama em E4 cheque e agora G4 bloqueando o cheque. E depois de dama em E1 cheque, rei H5 nessa posição, acabou o cheque. Acabaram-se os cheques, né? Não tem cheque sem fundo, não tem nada, aqui acabou mesmo, né? Então nessa posição aí o José Raul Capablanca abandonou aí, o gênio José Raul Capablanca, o gênio do xadrez, abandonou aí a partida, né? Uma boa vitória aí do Botvinnik. Aqui não tem mais cheque, não tem o que fazer, as brancas estão ameaçando aqui dama F8 mate, né? Então aqui jogar um H6 aí para evitar o cheque mate. Tá perdendo de qualquer maneira, né? Pode jogar dama F8, rei H7 aqui, promover para dama. E aí com duas damas no tabuleiro, né? Fica muito difícil aqui pro Capablanca. Vai levar checkmate em mais alguns lances, né? Então por isso que depois aqui de rei H5, né? Aqui o José Raul Capablanca abandonou a partida. Demais, né? Demais essa partida. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com.
Olha só que beleza, 98,7% de precisão aí para o Botvinnik, 96,8% de precisão para o José Raul Capablanca, né? Uma precisão muito grande dos dois jogadores. Um erro aí, uma imprecisão para o Botvinnik, 2 imprecisões, 2 erros de Magaf, aí para o Capablanca acabou errando mais, né? Errando mais. Vamos voltar no tabuleiro então e tentar entender aí onde é que o grande Capa, perdeu a mão. Vamos lá. Por incrível que pareça, pessoal, essa partida acabou aí no lance, cadê? RH5, foi no lance 41. Por incrível que pareça, o Capablanca perdeu a mão no lance 17, né? Então foi daqui pra frente que não teve mais volta, né? Mas o problema todo foi realmente esse plano longo de cavalo A5, cavalo B3 para capturar o peão, né? E o Botvinnik fez a coisa certa, passou o cavalo para G3, jogou com F3, E4, E5, F4 e tal, dama em F2 e foi indo pro ataque, né? Então o problema todo foi esse. Aqui talvez cavalo E4 fosse bastante indicado para as negras, com a ideia de parar o peão central, tentar ficar com esses peões aqui em casas escuras, né, para dificultar a mobilidade aqui do bispo. Aqui poderia seguir com o cavalo H5, com a ideia de manobrar para a casa de F4, pressionando o peão de D5. Dama em F5 seria uma possível continuação, cavalo F4, cavalo E7. Bispo C1, por exemplo, cavalo em F6, propondo aqui a troca das damas. Dama por F5, cavalo por F5, e a gente teria uma posição aí bastante equilibrada, né, com chances para os dois lados. G4 atacando o cavalo aí, G5 contra-atacando, né? Poderia ser uma possível continuação, né? G por F5, G por F4, E por F4, né? E as brancas, apesar do peão a mais aqui, teriam peões triplicados, né? Torre por E1, torre por E1, torre E8, com muito equilíbrio aí, com chances aí para os dois lados, né? Então poderia ter sido isso, né? Aqui realmente cavalo E4 seria bastante indicado. Cavalo A5, né? Foi uma ideia brilhante do Capablanca. Agora o problema foi que o Botvinnik foi mais brilhante ainda, né? Porque aqui depois dessa sequência aqui, pô, ganhei o peão, avançou o peão, aqui acabou, não há mais o que fazer para segurar agora esse ataque de F4 F5. Não dá para falar, não, aqui o Capablanca errou e tal. Não errou, daqui para frente ele jogou preciso, todos os lances foram os mais precisos aqui do Capablanca. Precisão absurda. E aqui realmente dama E5 assim foi assim para jogar uma partida genial mesmo. Por que eu falo isso? Porque aqui o jogador poderia considerar também dama C7, que também vence, mas não vence da mesma forma. Olha só como poderia seguir aqui, rei G8, dama E5. Agora sim, a ideia de dama C7 antes de dama E5 é desviar o rei, jogar o rei lá para longe. Aí depois de dama E7, agora a mesma ideia, né? Bispo A3, dama por A3, só que agora o cavalo cai direto. Dama por F6, dama F8, dama E5, dama E7. E aqui as brancas vão ganhar no longo prazo, né? Porque tem um peão passado. Então vai jogar dama por D5, B5, cavalo E4, cavalo C1, dama D7, rei F8, dama C8, rei G7, D5, né? As brancas vão ganhando naquele pouco a pouco, avançando. A posição é vencedora para as brancas, mas leva-se muito tempo, né? Dama H4 aqui ameaçou checkmate. Então cavalo F2 cobrindo, cavalo D3... né, tentando complicar tudo aí, criar um peão passado também e continuar ameaçando checkmate e tudo mais. Então dama C7, né, daria um puta trabalho aqui, né? Olha aqui, dama E7, dama E3, B4, tentando criar um peão passado também, dama E5, né? Seria uma possível continuação aqui, mas a gente vê que sem muito brilhantismo, né? Então aqui realmente dama E5 é o que traz o grande brilhantismo dessa partida, porque aí depois de dama E7 vem bispo A3, dama por A3, cavalo H5, que é isso, né? Que loucura! E uma sequência completamente vencedora, então muito mais forte até essa sequência do que o dama C7, que é até o lance preferido dos computadores, né? Mas aqui a partida liquida mais rápido, né? Mais rápido. Aqui depois de rei H5 abandonou, né? Mas teria essa continuação se tivesse tentado. Beleza, pessoal? É isso, uma belíssima partida aí da história do xadrez. Se você gostou, deixa aquele like. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal, ativa o sininho para você ser notificado quando saírem vídeos novos, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!